Bom dia, feliz sábado a todos, bom ver vocês. Já tinha conversado com algumas pessoas sobre a igreja jovem do Casale e tinha vontade de vir acompanhar o culto e foi muito bom. Eu fico muito feliz, eu gosto muito da qualidade do louvor aqui na frente. Eu acho assim muito envolvente, as pessoas cantam realmente com vontade e eu sinto muita falta disso por aí. Eu gosto demais desse louvor, a qualidade dos instrumentos é ótima. E eu também parabenizo... E eu também parabenizo os projetos que vocês desenvolvem aqui. As diversas buscas e tentativas por novas estratégias de envolvimento, o número de jovens. Isso é muito legal mesmo, nós precisamos. Vamos cometer erros. Vamos ser acusados, vamos ser criticados, é super normal. Às vezes vamos estar errados, às vezes vamos estar certos. Mas só não deixe que as críticas e acusações sejam de dois tipos. Só não podem ser de dois tipos. Quais, Rafael? Por não tentar. Não deixem de continuar, de parar, não parem. Continuem tentando. E a segunda crítica que não pode haver, que vocês desistiram. Continue. Essas duas críticas são inaceitáveis. Errar por tentar, errar por desistir, não é legal. Continuem, porque isso é muito bom. E eu gostaria de conversar com vocês, quando o Clênio me convidou para trazer uma mensagem para vocês, eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu julgo dos últimos temas que eu preparei, um dos mais atuais, mais propícios, especialmente para uma igreja, na sua maioria, formada por jovens. Eu acho isso muito interessante. Então eu queria conversar com vocês sobre o conceito, a ideia de ser sóbrio. Aí você diz assim, você está nos chamando de ex-alcoólatras? Não, a ideia não é essa. Nós vamos conversar sobre esse conceito que é tão importante hoje em dia. E eles estão lá conectando o passador. Aí, quando tiver, eu vou poder... Pode passar o próximo, por favor? Eu tenho aquelas 3 imagens ali no canto. E eu queria perguntar para vocês, o que há de comum entre elas? Essas 3 situações. O que vocês percebem que há de comum entre elas? A primeira, vocês percebem aí que é alguém fazendo uma prova de concurso público, né? Uma ideia de concurso público, Enem, vestibular. São todas essas provas extremamente importantes da nossa vida. O segundo momento ali, vocês percebem? Momento de um cirurgião, o Diego está aí conosco? Está ali, olha, o momento em que um cirurgião, assim como o Diego, está se preparando para uma cirurgia, ou o momento em que você vai descer a Serra do Rio do Rastro. Eu tive a oportunidade nas últimas férias de fazer isso. Eu achava que era em outro país e quando eu estava lá eu descobri que era aqui e fui lá descer de carro. Bom, o que vocês percebem que essas 3 imagens têm em comum? Vocês percebem que elas são momentos importantíssimos, a falha tem um preço alto. Perceberam? A falha, num desses momentos, tem um preço altíssimo. Por isso, nós precisamos, nessas situações, ter que as pessoas que estão sob o controle daquela situação estejam em um estado que diminua a chance de tomar uma decisão errada. Vocês concordam comigo? Certo? Mas e se, ao chegar para a sua cirurgia, você está com um problema vascular cerebral e precisa que um neurocirurgião, e eu fui pesado mesmo, quero o neurocirurgião, aquele mais delicado possível, vai fazer a sua cirurgia e ele chega nesse estado. Você olha para ele, ele mal consegue ficar em pé, quase não consegue pronunciar uma fala, e ele vai fazer a cirurgia, ou sua, ou do seu pai, da sua mãe, ou do seu filho. O que você acha? Você se sentiria à vontade? De forma alguma. O que você esperaria que aquele cirurgião, ou quem fosse dirigir o carro da sua família descendo a Serra do Rio do Rastro, o que você esperaria que ele... Desculpa, pronto, está funcionando. Que ele tivesse? Ele precisaria estar o mais consciente possível, o mais capaz possível de tomar a decisão certa. De não cometer erros. Vocês concordam comigo? Isso
é o que nós esperamos, é o que nós precisamos. Porque aquelas situações eram delicadas. E eu queria convidá-los a ler, eu coloquei esses trechos da Bíblia. No início os textos estão aí, mas no finalzinho eu vou pedir que vocês acompanhem comigo. Mas olha só o que esses textos da Bíblia falam. 1 Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam o quê? Criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. E outro conselho do mesmo apóstolo: sejam sóbrios. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar. As duas situações são situações perigosas e complicadas. Vocês concordam? A primeira é porque nós estamos no tempo do fim. As coisas estão indo para o fim, momentos decisivos. Quem assistiu o jogo do Flamengo passado sabe como é importante aquele momentinho final, o tempo do fim ali. A gente conseguiu. Eu estava nem desligado, já triste ali, e de repente deu para vibrar ali naquele final. Amém, né? Boa. Amém. Mas os momentos finais sempre são extremamente decisivos e importantes. E aqui nesse segundo texto fala que o perigo está porque o diabo está ao nosso redor. Então nós estamos em um momento difícil. E eu queria fazer a seguinte pergunta: você acha que nós estamos no tempo do fim? Para responder essa pergunta, nós não vamos entrar em um estudo profético, mas faz muito bem pensar nisso hoje, dia 23 de outubro. Muito significativo, especialmente ontem, né, 22 de outubro, muito significativo para essa igreja. Se essa igreja existe, se você hoje frequenta uma igreja adventista, isso tem a ver com 22 de outubro. Se você não sabe um pouco, vamos lá estudar e entender um pouquinho por que isso. E especialmente com a compreensão do autor que fala dessa estátua, Daniel. Na profecia de Daniel, que a gente estuda desde criancinha, quando é na igreja, eu não, que já entrei na igreja com 20 anos, mas quando você estuda, você aprende que os reinos do mundo estão aqui destacados. Você tem aqui a Babilônia, aqui a Grécia, você tem a Medopérsia, você tem a Grécia, você tem Roma, e aqui representa a estátua, a Europa dividida. E quem sabe o sonho, sabe que depois é visto uma pedra que destrói toda a estátua, essa pedra cresce. Nós sabemos que essa pedra representa Jesus e que aqui é uma linha temporal, passado. E onde nós estamos na linha temporal? Nós estamos no reino da Babilônia? Não. Nós estamos no reino da Medopérsia? Não. Nós estamos no reino da Grécia? Não. Nós estamos na época de Roma? Não, graças a Deus. E nós estamos na época da Europa dividida? Estamos, os povos divididos. Na verdade, nós já estamos bem na pontinha aqui, só esperando o momento final. Então, gente, respondendo essa pergunta, nós estamos ou não num tempo delicado? Estamos. Isso aqui não é fala de irmão fanático, de religioso fanático, é a fala de alguém que olha racionalmente para a profecia mais simples e clara da Bíblia que nós conhecemos. Então nós estamos num tempo delicado. E aí eu volto, se eu estou no tempo do fim, o que é que nós precisamos ser? Sóbrios. E a pergunta agora é, o que seria essa sobriedade na Bíblia? E para isso, eu fui atrás e eu descobri nos comentários bíblicos que há dois significados de sobriedade. O primeiro tem a ver com essa parte aqui, ó. Um primeiro tem a ver com lucidez, clareza, capacidade de juízo. Estar sóbrio é estar lúcido, é ter clareza mental. Capacidade de juízo quer dizer capacidade de julgar, de avaliar uma coisa, distinguir uma coisa da outra. Isso é ser sóbrio. E um texto que eu coloquei para dar base para isso, você pode ver em 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. O que ele chama aqui, gente, de recuperar o bom senso, a palavra no original também é sejam sóbrios. E o outro significado, Rafael, tem a ver com moderação. Moderação, temperança ou guardar-se incontaminado. O que quer dizer isso? Olha que interessante. No Filipenses 4, versículo 4 e 5 diz: alegrem-se sempre no Senhor, e direi, alegrem-se, seja a moderação. Essa palavra moderação é a mesma palavra também traduzida em alguns contextos para sóbrios, sobriedade.
Mas será que elas são tão diferentes assim, os dois significados? Será? Olhem para essa imagenzinha de baixo que é bem interessante. Como é que eu sei que o prato ou essa vasilha não é tão pequena e nem tão grande? Como é que eu sei que ela é a certa? Como é que eu sei? Avaliando, concordam? Julgando, exercendo lucidez, capacidade de juízo. Vocês concordam? Ou seja, para eu conseguir ser moderado, que é o segundo significado, eu preciso de sobriedade, clareza mental. Portanto, os dois significados, na verdade, se dependem um do outro, se autorrelacionam. O bom juízo é necessário para que eu possa distinguir entre o muito e o pouco, sabendo exatamente a quantidade certa de qualquer coisa. O problema, tudo bem, deu para entender, gente, os dois conceitos que a Bíblia aborda aí sobre isso? Agora, se a gente segue e pensa sobre a era de hoje, tem um livro que eu gosto muito, apesar de ainda não ter lido o livro todo, mas é um livro, ele é famoso, chamado A Era dos Extremos. E nesse livro ele reflete sobre o século XX, e baseado no título do livro, eu pensei nesse título desse slide, A Era dos Ébrios. A pergunta é, ébrio seria o oposto de sóbrio, né? É mais do que, eu podia colocar bêbado, mas bêbado, nós já, logo de cara, nossa mente já correlaciona com o quê? Com bebida. Mas o ébrio é mais do que o bêbado, ele serve tanto para quem está bêbado, como serve para quem está inebriado com outras coisas. Vocês vão ver algumas coisas aí. Então, que tipo de ser humano a sociedade está produzindo? Ébrio ou sóbrio? O que vocês acham? E aí, para pensar sobre isso, eu citaria esse livro aqui que eu comprei para minha esposa. Minha esposa, ao contrário de mim, ela é muito fechada, muito tímida, fechada. E eu comprei esse livro para ajudá-la. Não há se soltar. É muito legal esse livro, porque ele não é para se soltar. Ele é para se valorizar, se entender. O poder dos quietos. E o primeiro capítulo desse livro, ele é um choque para nós hoje, porque ele mostra que antigamente a sociedade valorizava as pessoas por valores internos. A pessoa discreta, a pessoa calma nas mais diferentes situações. A pessoa, antigamente eram esses valores que eram promovidos, valores como a moral, trabalho, integridade, dever. Hoje em dia, ela relata, e esse estudo que ela fez é muito profundo, ela relata que os valores que são hoje promovidos é você ser impressionante, ser atraente, ser dominante, vigoroso, radiante, coisas para fora, coisas que as pessoas veem. O grande herói, Então, o extrovertido hoje é o cara. O introvertido, o calmo na dele, já não é tão valorizado na sociedade de hoje. Só que, uma das características do extrovertido, e eu sei muito bem do que eu estou falando, é que a gente tem que manter muita calma para se segurar. Colocar para fora é como eu digo, quando as pessoas falam, sobre ser bom ou ser ruim. Eu digo, no meu caso, ser ruim é fácil, é só deixar sair. Ser bom que é difícil. Mas a sociedade de hoje fez isso, promove esse tipo de personalidade. Mas aí quando eu comparo com a Bíblia, em Provérbios 16:32 diz, melhor é o homem o quê? Paciente do que quem? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma. Então a Bíblia claramente fala sobre nós aprendermos a ter o autocontrole. Distinguir, controlar-se, seguir o caminho certo. E aquele vigoroso, o guerreiro, ele não é necessariamente valorizado biblicamente. Não que na hora exata nós não precisamos usar certas habilidades, mas observem bem, a definição bíblica do homem. Então, inclusive, quando você vai para um texto do Espírito e Profecia famoso, que a necessidade da sociedade, é muito falado nos sermões por aí. A necessidade do mundo hoje é de homens, vocês lembram esse texto? Homens que não se compram, não se vendem. Homens
que sejam retos, íntegros. Traduzindo, sóbrios. O problema é que a sociedade de hoje diz assim: siga o seu coração. Não pense, siga os seus sentimentos. E aí começa a promover uma situação extremamente complicada. E eu vou falar para vocês então, como é que a sociedade promove a perda da sobriedade. Primeiro, vamos aqui por partes. Primeiro, quando eu olho para a bebida alcoólica, eu me batizei na igreja aos 20 anos, mas eu não, antes disso, eu não bebia álcool. Minha família bebe, faz isso, tem festeira, eu os amo, eu nasci com eles, vivi em festas, mas devido aos exemplos que eu via ao meu redor, eu nunca quis bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica é um dos instrumentos hoje, e eu acho interessante que você pergunta para pessoas, eu já perguntei para amigos, por que tu bebe? Aí ele diz, não, é porque quando eu bebo, eu crio coragem para chegar nas mulheres. Peraí, então vamos usar esse raciocínio? Como é que funciona? É assim, ó. Quando eu estou sóbrio, eu tenho umas travas, tudo bem, mas eu tenho uma consciência, eu tenho um receio, eu avalio minhas medidas e tudo. Mas quando eu bebo, eu tiro essas travas e eu vou adiante. É tão claro que a bebida é oposta a ser sóbrio, que é uma das formas que a gente se refere para o tratamento, né? Deixar de beber. Mas eu não vou me concentrar nessa que é mais óbvia. Vamos falar das drogas. As drogas que são utilizadas hoje, o que nós temos? Qual é o principal efeito da droga? O que a define? Primeiro, o efeito da droga é que tira você do seu estado de consciência. É o que todo mundo fala da viagem que a pedra do crack traz. Por quê? As pessoas vivem com seus problemas, suas angústias na realidade, e quando encontram a droga, ela foge daquela realidade, perde a clareza da situação. O outro ponto importante, a droga ela tem uma característica, ela cria vício, dependência. O que é uma dependência? Nada mais é do que fazer com que você não tenha capacidade de distinguir. Então, é tirar a sua sobriedade, sua clareza mental. Mas e se você for para a droga mais poderosa? Inclusive eu tenho uma palestra sobre essa. A droga mais poderosa de todas, para quem não sabe, é a pornografia. A heroína ela tem um efeito, e a cocaína. Heroína e cocaína, elas têm, se você for olhar, uma tem um efeito de causar o hiperestímulo, você fica super excitado, super empolgado, e a outra causa um relaxamento. Não me perguntem quem é quem, que eu sempre troco. Mas uma causa o relaxamento, a outra causa a hiperestimulação. Estudos demonstram que a pornografia faz os dois efeitos, nas mesmas regiões do cérebro. A pior e mais alastrada das drogas. A única diferença é que para você conseguir droga, como cocaína, heroína, você tem que ter um certo trabalho e cuidado, que você pode ser preso. Na pornografia, tu abre teu celular e clica, ela está lá. À disposição de uma olhadinha, de uma tragada. Outro ponto que nós temos hoje na sociedade que promove a perda da sobriedade é o entretenimento. E esse é muito interessante, eu queria contar para vocês alguns dados sobre isso. Tem um livro, até trouxe, mas por causa do tempo eu não vou mostrar aqui a vocês. Ele relata que em 2007 foi feito um estudo com dados sobre violência. E eles estudaram 3 países. Prestem bem atenção para vocês entenderem essa questão do entretenimento e o efeito dele. Eles foram estudar a violência, o impacto. O estudo era sobre violência, e eles quiseram estudar o efeito dos entretenimentos na violência televisivos. E aí eles pegaram os Estados Unidos, Canadá e a África. Está no livro The God-Shaped Brain, de um psiquiatra americano, Timothy James. E ele diz o seguinte: nesse estudo muito grande, muito bem feito, eles pegaram e perguntaram o seguinte: o que aconteceu com o país quando a televisão entrou? Lá no início, nos Estados Unidos e no Canadá, a televisão entrou em 1947. A televisão pública entrou. E eles usaram porque os Estados Unidos é o país sede, mas por que o Canadá? Porque eles queriam comparar 2 países que tinham diferenças de políticas de armas. Então, os Estados Unidos é tudo bem livre, no Canadá é muito restrito. O que eles descobriram? Que quando
a televisão entrou tanto no Canadá, nos Estados Unidos, o que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o crescimento de violência foi de 92%. Só quando mudou, quando a televisão entrou. No Canadá, foi um pouco diferente. Foi 93%. Lá, mais restrição. E a pergunta, e em outro país, aí a África do Sul? Durante esse período, a África do Sul não tinha televisão. Os índices de violência, assassinatos, e detalhe, eles pegaram só assassinatos de brancos contra brancos, para não ter a questão da discriminação racial envolvida. Então, quando eles pegaram isso, o que aconteceu? A violência durante esse período na África, a partir de 1947, ela caiu. Mas em 1974, quando a televisão chegou na África do Sul, então de 1947 até 74, a violência cai. Quando chega na televisão em 74, a violência na África do Sul cresceu 130%. Aí você diz, como? Como é que pode? Que programas eram aqueles? Jogos Mortais? Round 6? Não. Rin-tin-tin, Lassie, programa de família. Esses eram os programas que estavam passando lá. Não eram programas com conteúdos violentos. Nenhum programa de conteúdo violento. E a gente fica aqui fazendo essa discussão sobre o conteúdo, e o psiquiatra chama que o problema não está aí. E eu vou comentar, o problema está é que quando os entretenimentos, eles são construídos para estimular o teu sistema límbico, teu sistema emocional. Você tem, eles até dizem que você tem 2 cérebros, a princípio tem um pequeno cérebrozinho no sistema límbico ali, que é o sistema emocional, de estímulo especialmente emocional. Os estímulos vão para lá. Esse sistema límbico, ele recebe os estímulos e passa para essa região aqui da frente, que é a região do lóbulo frontal. Essa região, ela é a parte de julgamento da tua mente, do teu cérebro. Ele julga, ele avalia, ele mede. Então, por exemplo, até o livro ele conta a seguinte analogia. Se você acorda de manhã, cedinho, e vai caminhar perto da sua casa e vê um objeto meio parecendo esses fios aqui, aí você vê, você já pula para o lado. Por quê? Você associa ali que é uma cobra e pula. Isso é normal, Deus fez assim. Mas ele comenta que essas situações, elas deveriam naturalmente passar pelo lóbulo frontal, avaliar e decidir se é perigoso ou não. Só que às vezes não dá tempo, vai direto. O que é que os entretenimentos fazem? Mantém o teu estado, só que esse estado é um estado que tem que acontecer e baixar. Só para aqueles momentinhos, acontece e baixa. O problema do entretenimento é que eles existem e sobrevivem com base em manter o teu cérebro em um estado de excitação. O tempo inteiro em excitação. E se você está em excitação, nesse momento de excitação, quem é que é parcialmente desligado? A tua capacidade de julgamento. Por isso que os entretenimentos, televisão, quando você olha na época, o que aconteceu você tinha pessoas hiperestimuladas que perdiam a capacidade de decidir. Qualquer dano nessa região cerebral tira a sua capacidade de decidir. Um exemplo clássico na história da medicina é o Phineas Gage, que numa demolição, uma barra de ferro que explodiu, atravessou o cérebro dele bem aqui e saiu. Entrou aqui e saiu. Destruiu todo o lobo frontal. Ele milagrosamente sobreviveu. Mas de um homem querido na sociedade, um bom pai de família, um bom trabalhador, virou alcoólatra, drogado, violento e agressivo. Perdeu a sua capacidade de ser sóbrio. Então, meus amigos, o entretenimento sobrevive em cima disso. Hoje em dia, ser sóbrio é difícil, ter clareza mental, porque você tem até dificuldades para julgar as ideias, porque é um monte de ideia sendo despejada sobre você. O nosso estilo de vida, de dormir tarde, de comer, o nosso estilo de vida, de viver, todo promove o hiperestímulo mental, que faz com que você perca também a capacidade de decidir. As redes sociais, e se você tem alguma dúvida, assista o Dilema de Redes, elas são construídas para você não pensar, só consumir. Passar o dedinho. Elas são pensadas assim, porque se você parar para pensar, você não vai consumir o número suficiente de materiais que eles produzem e o seu tempo não vai ser valoroso para eles poderem vender, porque o grande objetivo dos Instagrams, para quem não sabe, é só pegar o teu tempo e eles venderem para
as empresas que querem anunciar seus produtos. Só isso. Não é para fazer o bem para você, nunca foi. E quem está falando aqui é alguém bem viciadinho lá no seu smartphone. E, meus amigos, quando nós falamos de adoração, eu até trouxe um livro do Dr. Vanderlei Donelles. Ele fala que a sociedade de hoje, a grande sociedade religiosa hoje, falando do ambiente de adoração, ela criou um sistema de adoração que o foco principal dele é fazer exatamente esse processo de excitação. E ele, até no livro dele, ele rastreia isso vindo desde as sociedades africanas, influenciando os Estados Unidos, se espalhando para todas as comunidades cristãs ao redor do mundo. Elas são construídas para você manter o estado excitado e perder a clareza mental. Por quê? Porque é definido, segundo a visão teológica, e de onde é que vem isso, Rafael? Porque na visão teológica dele, se relacionar com Deus é medido pelo teu grau de perda de consciência. Quanto mais inconsciente eu estou naquele êxtase, mais próximo de Deus. Essa é a relação que eles pensam. Por quê? Porque é assim que eles veem Deus. É assim que as religiões de matrizes africanas veem a relação com o transcendental. Por isso que toda a busca deles é essa. Por isso que eles estão coerentes quando eles usam, sabe o que, nos cultos de adoração? Alucinógenos. Vocês sabem, né? Desde os índios aqui até os africanos, eles usam produtos alucinógenos nos cultos de adoração. Por quê, Rafael? Porque se eu meço a minha relação com Deus pelo meu grau de perda de consciência, se eu puder usar um estimulante a perder essa consciência, mais profundamente eu estou relacionado com Deus. Entenderam o raciocínio? Então toda adoração é construída assim. O problema é que desde o início nós perdemos a sobriedade. Lá no início nós acreditamos em uma mentira sobre quem era Deus. Passamos a desconfiar de Deus e escolhemos romper com Deus. E quando nós rompemos com quem cuidava, protegia e nos guardava, o que é que isso gerou, gente? Insegurança. E quando vem a insegurança, o que é que vem? O medo. Nós somos uma sociedade infectada pelo medo. Por isso não somos sóbrios. Por isso sofremos tanto. Por isso que a gente vive nesse estado alterado de consciência. E aí precisamos agora recuperar esse estado. E a última parte da mensagem que eu quero falar com vocês é explorar essa recuperação. Como é que eu recupero a sobriedade? Pessoal, eu esqueci de comentar no início, mas os grandes males que nós sofremos hoje, psicológicos, estão todos ligados com a questão da clareza mental, da sobriedade. Quando a gente fala de depressão, quando fala-se de ansiedade, o que você fala são pessoas que têm uma visão distorcida da realidade. Por exemplo, um outro caso, anorexia. Uma garota que qualquer pessoa que olhar para ela diz, ela está ótima. E ela diz, eu estou gorda. É uma visão ou não distorcida da realidade? É uma visão ou não equivocada de alguém que não está sóbrio, não está com clareza mental? É exatamente. O depressivo que vive do passado, que olha só para os seus erros e não tem esperança no futuro, é alguém com uma visão distorcida da realidade, sem clareza mental. O ansioso também. Então, para recuperar a sobriedade, nós precisamos usar 3 elementos principais: a mente sã, o domínio próprio e o homem integral. Para falar da mente sã, eu queria dizer para vocês, nesses últimos minutos, que eu quero falar com vocês, eu queria que agora sim, se vocês puderem abrir Tito, capítulo 2, aí você diz, poxa irmão, você botou um monte de texto lá, e na hora que você pede para a gente, você pede logo Tito. Que maldade. Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, diz assim, olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos como, gente? No presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Essa parte, sensata, justa e piedosamente, em algumas Bíblias fala, vivamos de maneira sóbria. O que nós devemos ter? Logo no início do texto 11 diz, a graça de Deus.
Primeiro ponto é que para você construir novamente uma mente saudável, você precisa entender uma coisa. Não é com você que começa a história. É com a graça de Deus. É reconfigurando, voltando a reconfigurar lá o problema original. Onde é que nasceu o problema? Numa mentira. Você acreditou numa mentira. Agora é hora de você acreditar numa verdade. Que Deus te ama, que Ele está à tua disposição para te salvar e que a graça dele está disponível a você. Não importa quem você foi, Ele está ali para te ajudar. Começa com a graça. E aí, com a graça de Deus, você recupera a confiança. E aí você começa uma jornada. E essa jornada passa pelo próximo passo da mente sã. Qual é o próximo passo? A oração. Agora eu sei que existe um Deus no céu que me ama. Agora eu vou me relacionar com Ele. E eu me relaciono como? Através da oração. O apóstolo Pedro, quando você vai lá no texto que até usei no início, 1 Pedro 4,7, ele diz assim: sejam sóbrios e mantenham-se em oração. Nós precisamos ter esse momento. E para quem não sabe, uma vez eu li numa reportagem da revista Exame que um dos hábitos dos grandes CEOs das empresas do mundo aí, pegaram 7 CEOs e perguntaram quais os hábitos que eles tinham em comum. Sabe um dos hábitos que eles tinham em comum? Acordar de manhã e meditar sobre a sua vida, sobre os seus projetos passados e futuros, os seus planos. Eles meditavam. Bom, vamos trocar a palavra meditação por outra coisa? Oração. Vamos orar, vamos nos relacionar com Deus, porque quando eu me aproximo de Deus, acontece um outro efeito. Eu sou transformado cada vez mais parecido com Ele. Outra coisa importante, para eu recuperar uma mente sã, eu preciso alimentar bem a minha mente. Por que, Rafael? Eu não vou ler, mas por favor, leiam em casa depois, 2 Coríntios 3,18. E vejam lá que diz o seguinte: e seremos transformados de glória em glória, segundo a tua imagem. O apóstolo Paulo diz que quando a gente chega perto de Deus, a gente olha e fica contemplando Deus na adoração, nós somos transformados. Isso é hoje rastreado pela neurociência. Eu tenho uns livrinhos de neuroplasticidade, isso é lindo. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do seu cérebro de se remodelar. E ele se remodela segundo aquilo que você está contemplando. Eu não estou falando só de televisão, filmes, Netflix, não importa, é tudo. As pessoas com quem você se relaciona, e quem vai entender isso melhor são os casados. Quem vive anos com uma pessoa, a minha esposa já chegou a dizer assim: por que tu está sorrindo? E ela não ouviu eu falar nada, ela sabia. Quantas vezes a gente não está dirigindo ali, aí tu olha um outdoor, te vem uma ideia e a tua esposa ou teu marido comenta a mesma coisa que você pensou. Porque vão se modelando segundo o que está ao redor. Isso acontece. Você pode dizer que não, eu consigo filtrar. É ingenuidade achar que você consegue filtrar. Por quê? Porque teu cérebro ele tem uma parte chamada subconsciente. Aquilo que nós temos consciência é só uma pequena parte do cérebro. A maior parte é o subconsciente. E sabe como é que o subconsciente é alimentado? Com tudo ao redor. Tudo que está ao seu redor alimenta o seu subconsciente. Por isso que naqueles momentos que você está com raiva, ou está com euforia, empolgação, você não tem a tendência a tomar decisões em certas direções, mesmo que tu não tenha parado para pensar, é porque quem está te influenciando naquela hora não é o teu consciente, mas o teu subconsciente, que foi alimentado. Então alimente bem o teu cérebro. Outro ponto importante, o conhecimento bíblico. Quanto mais você exercita o estudo da Bíblia, a Bíblia, segundo Ellen White, é o melhor instrumento para desenvolver sua mente. Estudar, criticar, pensar, refletir, enfrentar os problemas atuais pelo estudo da Bíblia. Não esperando que um pastor venha aqui ensinar isso a você. Você vai fazer isso. O seu senso crítico vai lá para cima. E eu não podia deixar de dizer que para conseguir a mente sã, você precisa também de médicos, meu amigo. Se eu, quando tenho um problema cardíaco, procuro um cirurgião, procuro o Diego, por que eu, quando vou ter um outro problema mental, não vou procurar um médico que conhece a organização da mente e possa me ajudar a desembaralhar o que está ali? Nós precisamos disso. Por isso precisamos de uma segunda opinião lúcida. Precisamos de pessoas que possam nos ajudar, em alguns casos até de remédios, porque em alguns casos são desequilíbrios químicos que estão acontecendo.
Agora, um outro elemento importante é o domínio próprio. Muita gente pensa que clareza mental é domínio próprio. Não. Domínio próprio é a tua capacidade de, depois que você distingue o que é certo do errado, ir para o caminho certo. E nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos do domínio próprio. Nós precisamos saber dizer não para nós mesmos. Eu vou lhe contar um segredo, meus queridos. Vocês que entraram nessa jornada de fé. Saiba de uma coisa. Você vai dizer muitos nãos. Se você veio para uma igreja, para uma jornada com Jesus, achando que vai dizer sim para tudo e que vai ter um êxtase de prazer, não, você vai aprender a dizer não. Porque assim como Jesus trilhou a senda do Calvário, nós somos chamados a trilhar a senda do Calvário, do dizer não para nós mesmos, de negar a si mesmo. O que é que Jesus diz? Aquele que quiser seguir, tome a sua cruz e siga-me. Diga não para algumas coisas. Você vai precisar dizer não. Isso é uma consciência que você tem que trazer na hora que você se levanta da sua oração de manhã. Não vai imaginando que quando você ora, vai vir uma fada do dente lá, uma fadinha e pronto, você é uma pessoa transformada. Não funciona assim. Funciona em te dar um poder capaz de dizer não, de escolher o caminho. Agora, um outro e último aspecto nesse processo de reconstrução da sobriedade é uma das coisas que mais me orgulham ao pertencer à Igreja Adventista. É a ideia do homem integral. E é outra coisa que a ciência tem descoberto agora. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, Ricardo, gente boa demais, ele mora em Cuiabá, adventista, e ele contando pra gente assim, que ele percebeu dos últimos anos para cá, como os congressos mais importantes da psiquiatria estão agora trazendo, sabe o quê? A importância da alimentação para a mente. Ele diz que é nítido a mudança de proposta, é nítido. No passado tinham outros instrumentos, eles estão descobrindo a importância da alimentação, a importância da luz solar, a importância de você ter bons relacionamentos, tudo para curar a tua mente. Por que isso, Rafael? Porque, na verdade, o ser humano não é mente, corpo, como foi proposto no passado. O ser humano é um ser integral. Por isso que nós não precisamos de um remédio natural. Por isso que aquele vegetariano fanático que fala só do alimento está errado. Bem como aquele que não fala nada de alimento também está errado. Mas é alimento, luz solar, equilíbrio, confiança em Deus. Você precisa de todos esses instrumentos para construir um homem integral. E ter a sobriedade. E aí, eu não coloquei aí, mas qual é o nosso papel como igreja? Nesse processo de ajudar as pessoas a redescobrir a sobriedade. Aí entra o nosso papel, por exemplo, na adoração. Nós precisamos reconstruir, repensar, e aqui eu não estou falando de que conservadores estão certos, liberais estão certos, a gente tem que sair desse nível de debate. Nós temos que buscar a resposta dessas inquietações de uma maneira um pouco mais ampla, integral. Nós temos que entender que a adoração tem que ser construída para promover a sobriedade, a clareza mental, não a indução de estados alterados. Nós temos que tentar repensar essa nossa maneira como um todo. A adoração deve promover a sobriedade, não estados alterados. Ela deve nos conduzir a um mergulho consciente na presença de Deus. Emoções no culto são maravilhosas e elas existem, Deus criou elas e nós devemos desfrutar delas, inclusive na adoração. Porém, só existe, se você olhar para a anatomia cerebral, para a ordem de funcionamento, e eu não aprendi isso em livro de igreja, eu aprendi isso num livro, que é outro que eu cito a vocês, clássico, famoso, chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Acho que é o primeiro capítulo, ele vai explicar aqui. As emoções, maravilhosas como elas são, elas sempre têm que estar subjugadas, submissas ao teu lóbulo frontal. Quando é que elas se desligam? Tem umas descobertas recentes que dizem que elas se desligam. Quando você precisa. Não dá para pensar muito se uma cobra está vindo perto de ti. Ou se você está no meio de uma rua e um carro vai te bater. Não tem que pensar, você tem que pular e se afastar. Então esse mecanismo ele existe, mas ele não é para existir o tempo inteiro. É só para alguns momentos. O tempo inteiro é julgamento, avaliação e emoções. As emoções estão sob o controle da razão. E a razão está sob o controle do espírito. Entenderam a ideia? Então é sempre assim. E aí,
Eu vou fazer essa pergunta e ler o texto bíblico e fechar a minha mensagem de hoje. O que acontece, Rafael, quando eu descubro a sobriedade? 2 Timóteo 4, 3 e 5. Não, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. O que acontece quando eu descubro a sobriedade? Quando eu aprendo a ter clareza mental? O que vai acontecer? 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 8. Acho que não é o 5 aqui, está errado, peraí. É 1 Tessalonicenses, eu que falei. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 6 e 8. Diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Deixa eu traduzir para você. Não sejamos ébrios como os demais. Não tenhamos uma mente que não é clara como os demais. Aí ele continua. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios. Ora, aí ele fala, o versículo 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E um pouquinho antes, em Timóteo, diz assim, 2 Timóteo, depois, na verdade, 2 Timóteo, diz, capítulo 4, versículo 3 a 5. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós vivemos em uma sociedade que quer fazer o máximo possível para que você perca a clareza mental. Por que isso, gente? Claro, a resposta está lá. Satanás sabe, como Pedro fala, ele está ao nosso redor, e ele sabe que se pessoas tiverem consciência, capacidade de julgamento, elas terão mais possibilidade de tomar a decisão certa. Então eles querem vocês bêbados, ébrios, sem pensar, sem refletir, sem criticar. E a palavra de Deus te convida a um processo de reerguimento, de cura. E é isso que ela te convida, eu gostaria de te convidar hoje. Nós vamos ter agora uma mensagem musical que vai falar para nós. E eu queria que durante a mensagem você ouvisse a mensagem, pensasse na mensagem, mas pensasse em como você pode, na sua vida, promover essa sobriedade, essa clareza mental. Como é que você pode resgatar a imagem do ser humano lá da origem? Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia,
posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Você estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia. Posso levantar e viver. Esse é um estado que todos nós passamos. Nós nos descobrimos fracos, nós nos descobrimos necessitados, nós nos descobrimos desesperançados. Por quê, Rafael? Porque quando eu falo de uma sociedade como essa, você percebe que tudo ao teu redor vai contra você. Tudo vai promover. Você vai num shopping, vai promover alimentos que não vão te fazer bem. As conversas ao teu redor vão fazer algo ruim. Essas coisas vão estar te cercando. E a clareza mental, a sobriedade, ela fala de você assumir o protagonismo da tua vida e dizer o seguinte: eu vou fazer o certo, mesmo que todo mundo esteja caminhando em outra direção. Eu acho que é incrível que hoje nas polarizações políticas nós ficamos nos acusando. Tu é gado, tu é gado, tu é isso, tu é aquilo. Mas sabe o que eu acho? É que quase todos nós somos gados. Quase todos somos levados pela massa cultural, pelo comportamento, e esquecemos de encontrar a nossa independência mental e escolher, mesmo que seja contra a cultura, seguir um Deus que nos ama, que claro, vai exigir de nós sacrifícios. Porque eu até estranharia que ele não exigisse sacrifícios. Então, que nós possamos trilhar essa jornada da redescoberta da clareza mental, da sobriedade. Querido Senhor, não somos merecedores de nada, Pai. Na verdade, nós não somos vítimas apenas, mas também nós somos agentes que sim, escolhemos o caminho errado tantas vezes. Por isso, Senhor, como a música falou, que nós reconheçamos a nossa fraqueza e encontremos a Jesus. Seguremos em sua mão e possamos atravessar as tempestades que estão ao nosso redor. Possamos aprender, Senhor, com Jesus como os discípulos que eram grosseiros, violentos, sem sobriedade, aprenderam a ter calma, sobriedade, equilíbrio, moderação. E assim trilhar uma jornada linda de cura e regeneração. Em nome de Jesus. Amém.